e o que eu queria abordar nesse caso, tá? Esse caso, pega a caneta aí, o papel, vamos anotar porque tem muita informação, viu? Então vamos embora. Então esse cavalo, eu fiz um atendimento dele, ele apresentava uma claudicação de membro pélvico há 8 meses, era um cavalo de Tim Hope e o histórico era, isso me chamou muita atenção, esse cavalo, ele foi para a pista, fez um movimento de spin sem aquecimento prévio, e aí na mesma hora que ele estava fazendo o movimento do spin, esse cavalo escuta um barulho muito alto, uma crepitação muito alta, e imediatamente esse cavalo já apresenta um grau de claudicação 5, ou seja, não coloca mais o pé no chão. E aí eles observaram edema medial na região da coxa, uma posição antiálgica e o diagnóstico, e ele estava com o diagnóstico de que tinha sofrido uma distensão muscular por outro veterinário, mas aí ele, mesmo depois de 8 meses, ele ainda continuava manco, continuava claudicante, tá? Então, a primeira coisa que eu observei na inspeção estática desse animal era que realmente ele tinha uma atrofia na região, aí vocês podem ver do lado aí, entre a coxa e o ânus, observe do lado direito que existe um afundamento aí nessa região, tá? Então, essa região aí, exatamente do lado do ânus, do lado direito, é a passagem do músculo semitendinoso, tá? Que ele é um músculo importante que a gente vai falar um pouquinho dele. Então, a única coisa que eu percebi na inspeção estática até esse momento tinha sido essa pequena atrofia. Então, numa foto lateral, a gente também consegue observar realmente que existe um afundamento aí do lado direito, se você olhar a garupa do cavalo de perfil, tá? Então, qual o resumo dessa inspeção estática? Esse cavalo, ele tinha uma atrofia do semitendinoso do lado direito, tá? Então, aqui, ó, a gente já começa a ligar alguns cabos, tá? O semitendinoso é um músculo muito longo que o cavalo tem, que vem da região caudal aí, das vértebras caudais, coxídeas, e vai passando, passa através da tuberosidade isquiática, se insere na tuberosidade isquiática, desce até a região do joelho, fazendo uma conexão com o joelho também, através de uma inserção medial na tíbia, e até se inserir no calcâneo, na tuberosidade do calcâneo, pelo tendão comum do calcâneo, que também é chamado em seres humanos de tendão de Aquiles. Então, a única coisa que eu percebia nesse caso era uma atrofia do semitendinoso do lado direito. Nenhuma outra alteração externa da pelve, nenhuma outra alteração distal, nenhuma efusão articular, nenhum aumento de volume, nada que me chamasse atenção. Somente esse dado. Então, observe esse cavalo caminhando na linha reta, visto de trás. Então, uma das coisas que eu uso também é avaliar esse cavalo, algumas amiotrofias, algumas atrofias musculares, elas são mais fáceis de visualizar quando o cavalo está andando do que quando o cavalo está parado, nesse caso ele não tinha. E, na realidade, não tinha nada nessa vista que me chamasse atenção, nem uma rotação do membro, nem nada que me chamasse muita atenção até então. Então, nesse próximo vídeo, a gente já observa o cavalo de lado e a gente procurando o quê? Porque quando a gente avalia claudicações de membro posterior, uma coisa que a gente avalia é a triangulação desses membros. Então, eu avalio a formação de um triângulo de um lado direito com o lado esquerdo. Eu vou mostrar isso à frente. Então, o que aparece é que em alguns momentos, se vocês concordam aí comigo, dá um joinha aí, que ele tem uma redução, às vezes, da fase cranial do passo do membro posterior direito, tá? Isso vai ficar mais visível à frente, tá? Quando a gente for fazer um círculo. Mas já dá, devo repetir o vídeo aqui para vocês poderem ver, já dá para observar que em alguns momentos, não é sempre, mas em alguns momentos dá para ver que realmente esse cavalo tem uma redução dessa fase cranial do posterior direito, tá? Mas, em geral, né, é o que a gente consegue observar nesse primeiro vídeo, né? Então, vamos agora avaliar o animal a trote. Então, a gente observa que realmente existe uma movimentação mais acelerada, né, mais rápida do membro posterior direito. Normalmente, a gente avalia
a tuberosidade sacra e a tuberosidade isquiática, a base da cauda. Alguns olham na tuberosidade coxal também, embora não seja muito indicado, porque alguns cavalos têm atrofia aí por algum acidente, pode te confundir no exame, mas inclusive ele tem uma movimentação de cabeça também, né? Novamente eu vou repetir o vídeo aqui. Então, eu classifico já essa claudicação como uma claudicação de grau 3, porque se ela fosse constante a passo, no outro vídeo, se todos os momentos houvesse redução da fase cranial e no trote ele ainda claudicasse, eu classificaria como uma claudicação de grau 4 em 5 pela AAP. Só que como ele não apresenta isso de forma constante, eu classifico como grau 3, porque para ser grau 4 ele tem que estar manco em todos os andamentos, inclusive a passo, né? Então, beleza. Novamente o vídeo. Então, agora vamos avaliar esse animal no trote. Não, desculpa, a passo, no círculo, em câmera lenta. Então, olha aí o angulador mostrando realmente o que a gente falou da triangulação, onde a triangulação do membro posterior direito ela é menor do que do posterior esquerdo. Então, isso significa que o animal apresenta realmente uma claudicação, né, uma redução da protração, ou seja, da fase cranial do passo do membro posterior direito. Tá? Então, o vídeo agora para o lado esquerdo. Em alguns momentos, por essa redução da fase cranial, ele até demonstra que parece que tem um aumento da fase caudal também desse posterior direito. E aí depois, diante de todo esse histórico, né, que o cavalo tinha, e realmente quando esse cavalo caminhava, ainda depois de 8 meses do acidente, você ainda escuta, se estivesse do lado dele, você ainda escutaria a crepitação, tá? Então, realmente fazia um estralo quando esse cavalo caminhava. E aí, eu resolvi, meu foco era alto, né, pelo histórico, pelo movimento que ele me deu, pelo histórico que ele tinha me passado de que o movimento tinha acontecido no spin, já foi me ligando alguns cabos, pelo fato dele ter tido um edema medial na coxa e por essa redução da fase já me deu alguns indícios de que o problema fosse alto, e aí eu procedi então um teste de flexão alta. Esse é o vídeo antes da flexão da esquerda, e o vídeo da direita mostra exatamente após a flexão. Então houve realmente um aumento que não é tão significativo, mas houve uma piora, sim, da claudicação, inclusive com o aumento do desequilíbrio dos membros torácicos, produzindo uma movimentação maior da cabeça. Né? Então, foi um teste que eu considero levemente positivo, não é nada tão exacerbado, mas que tem uma importância. Então, qual o resumo disso tudo, né? Que ele apresentou realmente uma claudicação grau 3 em 5 do membro posterior direito, uma crepitação, uma redução da fase cranial do passo, uma crepitação audível e uma resposta levemente positiva ao teste de flexão. Então, vamos entender um pouco esse histórico aí. Vamos analisar esse histórico, que é uma coisa muito importante dentro do entendimento desse caso clínico. E aí, pessoal, vocês estão entendendo aí? Manda um sim aí, quem está acompanhando, quer que eu repita alguma coisa aí, que eu volte no vídeo. Nosso tempo tá meio apertadinho, mas se quiser eu volto o vídeo aí. Vocês sabem que com nós não tem perreps não. Beleza? Posso ir? Alguém perguntou se o slide vai ser disponibilizado. Beleza, ó. Vamos lá. Então, uma coisa muito importante é analisar esse histórico, que é fundamental para o entendimento desse caso. E aí não tem como a gente fugir da biomecânica, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a biomecânica do spin, tá? Que foi uma coisa que realmente foi muito importante nesse caso. Só que eu vou abordar o membro que está do lado do movimento, porque se eu for falar
de toda a biomecânica do spin é mais umas 2 horas de live. Mas beleza, vamos falar objetivamente do que a gente quer, né? Então aqui nessa imagem eu fiz um desenho para representar para vocês aqui o osso coxal, o fêmur, né, a tíbia e aqui a patela. Então aqui representado em verde o músculo adutor, o músculo pectíneo em rosa e o músculo ilio-psoas em laranja, tá? Então vamos entender isso. Então como que é o movimento do spin? E eu vou deixar esse vídeo rodando para vocês olharem exatamente o que? O movimento do membro posterior. Desculpa. Eu queria que esse vídeo ficasse em loop para vocês poderem ver o tempo inteiro. Então, observa o movimento do membro posterior esquerdo desse cavalo. Então, o que ele faz? Ele tá com esse membro para frente, um pouquinho cranial, né? E aí, depois ele começa a girar em cima dessa perna, pela mão, que eu não vou entrar em detalhe nisso agora. E aí, em alguns momentos, quando essa articulação coxofemoral, que permite essa mobilidade, né, da perna, ela tem um limite da articulação, ele tem que levantar a perna e colocar a perna de novo no chão. Então, novamente, o vídeo. Então, ele suspende o membro. Ó, então, ele bota ele para frente, o membro fica um pouco aduzido, ou seja, fica um pouco direcionado para dentro, e ele levanta quando ele precisa trocar, né? Quando ele precisa aliviar a articulação. Então, ele levanta o pé e abaixa o pé, e sempre com a perna que está no apoio mais abduzida e mais protraída, ou seja, mais para dentro e mais para frente. Beleza, então como que ele faz isso, tá? Então, como que o cavalo, primeira pergunta, como que o cavalo leva esse membro para frente? Como que ele faz uma protração? Como que ele engaja, né? É claro que tem o envolvimento da coluna aí também, tem o envolvimento do membro torácico. Como eu expliquei, eu realmente não vou conseguir explicar tudo, porque é muito pouco tempo. Mas, enfim, vamos lá. Existe um músculo, que é o músculo ilio-psoas, que é um músculo que vem da região sublombar, tá? Das últimas vértebras torácicas e as primeiras lombares, e esse músculo ele vai se inserir no trocânter menor do fêmur, aí perto onde está o pectíneo. Então, esse rosinha aí, ó, a tuberosidade menor, o tubérculo menor do fêmur, aonde tem a inserção do ilio-psoas. Então, o que acontece? Quando esse músculo ele se contrai, ele vai produzir um deslocamento desse fêmur para frente, né? Para frente e para dentro, já que a inserção dele é no trocânter menor do fêmur, tá? Então, qual a função desse músculo? Flexionar a articulação do quadril e produzir a protração do membro. Então, quem leva a perna do cavalo para frente? O músculo ilio-psoas, tá? Aí eu quero apresentar para vocês também outro músculo e respondendo outra pergunta. Como que esse cavalo leva o membro para dentro da massa corporal? Então, a gente viu que ele estava com a perna um pouquinho para frente e a gente viu que ele estava com a perna um pouquinho para dentro, certo? Então, primeiro músculo, que é o músculo maior, que é o músculo adutor. Esse músculo é constituído de 2 partes e ele tem uma origem na superfície ventral do pubis e do isquio, né? O pubis está aqui nessa região mais ventral e o isquio mais crânio ventral, né? E o isquio um pouco mais caudo ventral, tá? E aí ele vai se inserir numa superfície caudal do fêmur, no epicôndilo medial do fêmur, próximo ao ligamento colateral medial fêmuro-tibial. Então, como ele vem da região da pubis e ele se insere na região medial do fêmur, quando ele se contrair, o que ele vai fazer? Ele vai rotacionar o fêmur medialmente e vai estender a articulação do quadril, tá? Então, ele é o principal, que eu quero que vocês gravem ele é o principal músculo adutor da perna. O cavalo tem 4 músculos adutores, sendo que esse é o músculo mais volumoso que o cavalo tem medialmente. Isso é muito importante dentro do nosso histórico. Quem entendeu aí, diz um sim aí, por favor. Eu quero ver. Estão gostando? Estão acompanhando? Biomecânica é massa. Posso continuar? Tá indo? Beleza. Então, ó. Então, a gente viu como que esse cavalo leva a perna para frente pela ação do ilio-psoas.
Como que esse cavalo leva a perna para dentro? Primeiro músculo maior que a gente viu, adutor, que é esse músculo verde que está aí no nosso desenho. E aí, existe um outro músculo, que é o músculo pectíneo, tá? Que é um músculo importante dentro do nosso histórico também, que ele tem uma origem no tendão pré-púbico, tá? E na porção cranial da pubis, e ele vai se inserir na borda medial do fêmur. Esse músculo também vai auxiliar a flexão do quadril, tá? Então ele é um músculo adutor e ele é um músculo que vai auxiliar o engajamento desse cavalo. Então a gente viu um músculo sublombar e nós vimos 2 músculos adutores, tá? Internos da coxa. E aí a outra pergunta a ser respondida é: como o cavalo eleva o membro para cima? Por quê? Quando o cavalo vai com a perna para frente, ele usa o iliopsoas, certo? Porque ele está vindo lá da região da coluna e está puxando o fêmur para frente. Então, ele vai puxar o membro para frente. Só que nesse caso do espinho, o cavalo, além de colocar o membro para frente, ele não fica toda hora puxando a perna para frente. Ele puxa essa perna o quê? Para cima, para ele conseguir trocar o apoio. Né? Ele não tem como rodar 360 graus em cima da articulação do quadril. Então, ele tem que levantar em linha reta esse membro para cima. E como ele faz isso? Pela ação desse músculo, que é o músculo que está representado aí em vermelho para vocês, o músculo reto femoral. Quem é o músculo reto femoral? O músculo reto femoral é um músculo que faz parte do quadríceps femoral, que é um músculo que tem 4 cabeças, por isso que ele chama quadríceps, e esses outros músculos chamam vasto medial, vasto intermédio e vasto lateral. E um único músculo desses que fica na região dorsal aqui, cranial, do fêmur, que tem uma inserção no quadril, tá? Na região realmente da pelve, é o reto femoral, tá? Então ele vai se inserir junto com o pectíneo lá perto do tendão pré-púbico. Tá? A gente vai comentar um pouquinho sobre esse tendão, que é muito importante na nossa clínica aqui. Então, ele vai ter uma origem nesse tendão pré-púbico e vai se inserir na borda medial do fêmur. Então, ele vai, apesar de todos os outros músculos do quadríceps estenderem o joelho, porque quando eles se contraírem, eles vão deixar esse fêmur alinhado, ele vai, como ele tem uma inserção lá em cima, o que ele faz? Ele flexiona também a articulação do quadril. Tá? Então ele é um músculo bem importante e é ele que faz com que o cavalo tire o pé do chão, tá? Então vamos falar um pouquinho. Deu aí, galera? Tá dando para ir? Bacana, né? Tem muita coisa legal de biomecânica, muita coisa mesmo. Mas aí, isso que eu passei para vocês é que é realmente importante para entendimento desse caso clínico, tá? E aí, então, vamos falar um pouquinho do tendão do pré-púbico, tá? O tendão pré-púbico é um tendão muito espesso, que ele fica ali na região cranial da pubis, eu vou explicar para vocês mais à frente, tá? E aí, nessa região cranial e dorsal do pubis, a gente tem o pecten, tá? Ou também chamado de tuberosidade pectínea, e tem a eminência iliopúbica, que eu vou mostrar para vocês, fotos e tal. Então, esse tendão, ele recebe vários músculos na sua formação. Então, quem forma o tendão pré-púbico? Músculo pectíneo, que vai se inserir nessa tuberosidade pectínea, que é aquele músculo que eu falei rosinha, pequenininho lá, que vai flexionar também a articulação do quadril, tá? O tendão do músculo gracilis, ou grácil, junto com o tendão do músculo adutor, tá? Além disso, a gente também vai receber o tendão do músculo oblíquo obturador externo e o músculo reto abdominal. É tanto que quando o cavalo tem uma ruptura completa do tendão pré-púbico, o abdômen cai. Vocês já viram algum cavalo assim? Que o abdômen parece que foi todo no chão? Então, isso é quando o cavalo tem uma ruptura completa do tendão pré-púbico, tá? Então, beleza. Mais uma foto aqui do livro, do Buda, nos explicando exatamente isso. Então, aqui a gente tem o íleo, o isquio e a pubis, né? Então, isso aqui a gente está vendo uma vista ventral, né, de toda a pelve, aonde eu tenho aqui representado mais largo aqui o músculo reto abdominal, né? E aqui representado mais embaixo o tendão pré-púbico,
junto com os músculos pectíneos, adutor e o ligamento acessório, tá? E aí, novamente, uma outra imagem, fiz um desenho aqui para mostrar para vocês aonde esses músculos estão se inserindo. Então, o que nos interessa aí está representado com a bolinha amarela, aonde o músculo adutor está se inserindo próximo aí à eminência iliopúbica, que eu vou mostrar para vocês para frente um pouquinho, e o músculo pectíneo, que vai estar se inserindo no pecten ou na tuberosidade pectínea. Então, diante de tudo que a gente discutiu, né, da biomecânica por causa do histórico do cavalo ter se machucado no spin, né? Tava fazendo um spin sem aquecimento, ouviram um barulho muito alto, o cavalo já não colocava o pé no chão, blá blá blá. Pela crepitação, pelo histórico do edema medial na coxa, né? Que a gente falou que esses músculos adutores, eles ficam na região medial da coxa. Então, e pelo teste de flexão positivo, alto, isso já me levou a 2 raciocínios. Ou está na pelve, ou está no fêmur, medialmente. Então, foi meu raciocínio diante de tudo isso que eu coloquei para vocês aqui, né? E aí, o que eu precisava agora? Fechar o meu diagnóstico, certo? E para que isso que eu precisava? Como uma forma de fazer esse diagnóstico de uma forma bem rápida, prática, eficiente, sem precisar colocar esse cavalo em anestesia geral, né? Eu estava no campo, a 150 quilômetros da clínica, inviável. Então, o método mais fácil, prático, seria fazer a ultrassonografia, né? E realmente foi o que me permitiu chegar a esse diagnóstico. Então, quem me conhece no dia a dia sabe que a gente usa bastante a ultrassonografia, né? Para tudo. Então, realmente, a gente torna-se um exame muito prático, muito dinâmico, muito rápido. E aí precisa realmente só ter um pouquinho de conhecimento para conseguir realmente fazer o escaneamento dessa região pélvica, né? Outra limitação aí que teria do raio-x seria o fato de precisar colocar esse cavalo na anestesia geral, e aí diante de uma suspeita de fratura, na recuperação anestésica, esse cavalo poderia ter uma fratura completa, né? Então, eu comecei a fazer a ultrassonografia da região pélvica por uma abordagem externa, aonde aqui eu estou representando para vocês, na imagem à esquerda, a tuberosidade isquiática, e aqui o osso à sua esquerda representando a mesma tuberosidade. Vocês conseguem ver minha seta aí? Vocês conseguem ver minha seta aí? Ó, então beleza, eu fiz essa linhazinha para vocês conseguirem exatamente observar aí, ó. Que essa linha azul representa a imagem ultrassonográfica da tuberosidade isquiática, e essa outra linha embaixo maior é onde eu tô conseguindo realmente tô em cima da peça óssea mesmo, né, da anatômica. Então, para fazer a representação com a imagem. Então, a tuberosidade isquiática é essa tuberosidade aqui, e como o cavalo tinha uma atrofia da região do semitendinoso, e eu mostrei para vocês que o semitendinoso passa nessa região, então uma das primeiras preocupações que eu tive foi, será que esse cavalo teve uma fratura de tuberosidade isquiática, né? Então, aí no próximo slide, o que a gente consegue ver? Que realmente aqui é a tuberosidade isquiática esquerda, essa é a tuberosidade direita, né? Ela tá um pouco mais espessada, mas nada assim muito significativo, né? Mas realmente tá um pouquinho mais espessada só, mas não é uma coisa que vá causar uma claudicação, nada importante, né? Vocês conseguiram aí entender? Tá indo, beleza? O povo tudo é inteligente, rapaz. Bom demais. Digita aí, ó, quem tá entendendo, quem tá gostando. Quem gosta de biomecânica aí? Quem gosta de ultrassom aí? Então, beleza, ó. Então, ó, a próxima imagem que eu fiz, então, a minha preocupação foi realmente com a articulação coxo-femoral, embora, claro, não existisse nada na minha inspeção que me levasse a crer nisso, eu precisava avaliar, né? Normalmente, cavalos que têm lesão de coxo-femoral, eles apresentam atrofia glútea, eles apresentam redução de fase caudal. Não era essa clínica, mas de qualquer forma eu precisava avaliar. Então, para vocês entenderem essa imagem ultrassonográfica, então
Aqui ao lado coloquei uma imagem representativa aqui de uma articulação do quadril e vou fazer uma representação, as linhas, para que vocês entendam onde eu estou no ultrassom. Então a linha vermelha representa primeiro nessa região mais proximal a porção caudal do trocânter maior do fêmur, representada aqui também do lado, e nessa região aqui mais abaixo a cabeça do fêmur, tá? Então tá aqui a cabeça do fêmur na imagem anatômica. Essa linha em azul seria já a região do acetábulo, que é representada aqui também nessa imagem, tá? E o amarelo seria aí a região do líquido sinovial. Então, a gente consegue avaliar toda a superfície da parte externa dessa articulação, tentando avaliar posicionamento incorreto, presença de líquido, tudo isso que realmente pode acontecer, osteófitos, proliferações, né? E aqui a inserção dos músculos, né? Aqui o músculo glúteo profundo, aqui o músculo glúteo médio. É só uma informação que a mais para vocês. E aí, continuando o exame, até então não tinha achado nada que fosse significativo. Continuei uma avaliação ainda do fêmur. Então, aqui eu estou avaliando exatamente o que? O terceiro trocânter do fêmur, que está representado aqui nessa imagem ultrassonográfica, né? Numa secção longitudinal. Então, estou fazendo no sentido realmente do osso, onde eu posso avaliar se existe fraturas desse terceiro trocânter. Existe um músculo que se insere aí, que é um músculo responsável pela parada do cavalo à freada e também participa da flexão do quadril. Então, ele é um músculo que é importante avaliar essa região também, mas não tinha nenhuma alteração. Essa outra imagem é a mesmo terceiro trocânter, só que agora numa secção transversal, né? Onde eu consigo ver bem a inserção aqui do músculo, de um dos músculos gluteais, tá? E aí, beleza. Como, né? Então, já fiz tudo externo que eu precisava fazer, dentro de tudo que a gente já comentou, e agora eu realmente preciso fazer uma ultrassonografia pélvica intraabdominal, que era realmente o meu foco, né? Então, vamos lá. Então, eu fiz uma representação aqui bem didática para vocês entenderem que como que a gente consegue fazer essa avaliação. Vocês estão escutando? Desculpa. Me diz um sim aí quem que tá escutando. Vocês estão escutando? Beleza, beleza. Então, aí eu tô mostrando exatamente como fazer isso, esse ultrassom. Não dá pra escutar. Tá ouvindo? Verifica o áudio aí. Mas qualquer coisa eu paro aqui e eu repito pra vocês, viu? Tamires, verifica seu áudio aí, por favor. Tá todo mundo conseguindo. Tá, então eu vou repetir esse vídeo do ultrassom aqui, só um minutinho pra vocês. Então, o que que a gente faz? Só pra vocês não se perderem, ó. Então, a gente começa aqui o escaneamento. Então, aqui, ó, eu tô entrando no reto do animal, tá? Então, aqui a gente já observa o osso isquio, o osso pubis e o osso íleo, tá? Então, o osso isquio tem a parte dos ramos e tem, o corpo e os ramos do isquio, né, que vão se ligar aos ramos da pubis. Então, a gente entra com a nossa probe nessa região aqui, central, então, aqui, avalia essa região da sínfise. Vai fazer a ultrassonografia, nesse caso. Estão ouvindo agora? Abdominal para avaliação da pele. Porque eu tô escutando então, o áudio aqui, por isso que eu tô perguntando para vocês. Isquio, o osso pubis e o osso íleo, tá? Então, aqui a gente faz uma abordagem pelo reto,
Estão ouvindo, gente? com ultrassom. Não, então, beleza, Avalie então essa peraí. região indo da tábua do isquio para os ramos do isquio, passando para a pubis. Então eu avalio essa região Beleza. da sínfise. Beleza, Tamires. Próximo, logo nessa bolinha branca, a gente tem uma região de protuberância óssea da intersecção dos ramos do isquio para os ramos da pubis, que é essa bolinha branca. Logo em seguida eu venho numa região mais cranial para avaliar essa superfície, onde eu já vejo inclusive Preste atenção aí que é importante, ó. alças intestinais. E aí, seguindo no sentido lateral ou abaxial, a gente tem em laranja essa primeira eminência, que seria a eminência púbica ou pecten, e a próxima eminência, que seria a eminência iliopúbica. Tá? Então, isso aí é... Então, ó, preste atenção aí. Porque realmente aí é que nosso foco, tá? Então, o que eu queria que ficasse claro. Então, a gente entra pelo reto, passa pela sínfise, passa pela transição dos ramos do isquio para o ramo da pubis, vai à frente na região dorsal, e aí, lateralmente ou abaxialmente, a gente avalia o pecten, que é essa bolinha laranja, ou tuberosidade pectínea, onde se insere o músculo pectíneo, e logo à direita a gente vê em essa bolinha rosa aí, que seria a eminência iliopúbica, onde a gente tem inserção do músculo do tendão pré-púbico, beleza? Então a gente está inserindo todos esses, tá fazendo toda essa imagem. Então, representando aqui o ultrassom, então aqui eu tô passando pela linha, pela sínfise, eu tô passando nessa área de transição aqui entre o pecten, entre os ramos da pubis e da bolinha branca. E aqui eu já estou numa região mais cranial. Deixa eu voltar aqui um pouquinho só. Então, beleza, ó. Daqui eu tô exatamente nessa bolinha branca. Soltei. Aí eu venho na verde, na branca. Aí agora eu vou para a parte dorsal, deixa eu voltar aqui um pouquinho de novo, aqui. Então, vamos continuar aqui, vocês estão vendo aí? E aí, pessoal, estão conseguindo visualizar? Dá um sim aí. A Ari entrou agora, o Gustavo entrou agora. Então, beleza. Então, a gente tá realmente aqui nessa região. Aqui tá representado exatamente essas duas bolinhas aqui. A laranja, né? A eminência iliopúbica. Então, olha lá, vamos primeiro reconhecer as estruturas. Pubis, isquio, forame obturador, né? Região dorso cranial aí da pelve. Então, em verde, em laranja aí, conectando aqui com o osso, a peça anatômica, então a eminência púbica ou pecten, ou a tuberosidade pectínea, né? E logo mais um pouquinho abaxial, a eminência iliopúbica, né? Conectando aí com a bolinha rosa. Então, essa é a nossa imagem ultrassonográfica representativa aí dessa região. Então, beleza. Então, aqui nós chegamos realmente aonde a gente queria. Vamos lá. Então, essa imagem da direita é uma imagem de referência, tá? Onde eu estou aonde? Eu estou aqui naquela última imagem que eu mostrei do ultrassom, na região mais cranial aqui, ó, da pubis, tá? E aqui eu tô indo no sentido da inserção aqui, ó, do pecten, entre o pecten e a eminência iliopúbica. Então, o que vocês conseguem observar? Foca aqui, essa é uma imagem normal. E vocês estão vendo alguma alteração aí à sua esquerda, no caso clínico? Quem tá vendo aí? Diz um sim aí. Então, aí, ó,
Aí eu quero que vocês me digam aí, ó. Tem alguma coisa estranha aí nessa imagem à esquerda? Que seria do nosso cavalo? O que vocês acham? Então vamos lá. Eureka, muito bem. Tamires acertou. Então, ó, olha aí, uma linha, né, de descontinuidade óssea e um aumento de volume aí bastante significativo, né? Então, chegamos ao nosso querido, esperado e famoso diagnóstico. Então, qual foi o diagnóstico desse caso? Então, foi uma fratura incompleta por avulsão do osso pubis, não a região cranial, local de inserção aí dos músculos envolvidos na biomecânica do espinho. Quais são os músculos? Quero saber quem está prestando atenção na aula aí. Hein? Quem? Quais músculos que se inserem aí, que eu acabei de falar? Quais são os principais músculos quem tá aí? O tendão do pré-púbico. Quem faz parte do tendão do pré-púbico, que eu falei que estava envolvido aí na biomecânica do espinho? Muito bem, Andressa. Adutor e pectíneo, né? E o reto femoral também tá aí perto, então pode estar envolvido também. Brincadeira, pessoal. Então, é um diagnóstico que realmente precisa de um pouco de conhecimento, né? Realmente, né? Mas dá com técnica isso. Muito bem, Ícaro. Pectíneo. Muito bem. Zopa, muito bem-vindo, professor André Zopa, da USP de São Paulo. Prazer recebê-lo aqui, viu? Adutor. Muito bem, Flávia. Adutor e pectíneo. Então, o Ícaro e a Flávia aqui responderam certo. Beleza. Então, realmente esse cavalo, naquele movimento, né? Fez uma tração muito grande dessa musculatura que ainda estava fria, né? Sem mobilidade e tudo. E acabou fraturando aí, ou fissurando, estressando essa área de intese, né? Que a gente fala inserção do ligamento do tendão no osso. Então, o que foi o tratamento prescrito? Então, esse animal, ele foi indicado um trabalho leve, né? Um trabalho de fortalecimento de toda essa musculatura adutora da coxa, né? O pessoal fisioterapia aí sabe bem mexer com isso daí, né? E tem vários exercícios que a gente faz para abordar esse objetivo de fortalecer a musculatura, né? Tem que ter um cuidado muito grande na prescrição desses exercícios e também da forma como é feito, no local que é feito, porque a gente não consegue avaliar se existe mobilidade ainda, o quanto de mobilidade. A gente sabe que tem mobilidade sim, porque quando o cavalo anda, crepita, né? Mas a gente não sabe quanto de mobilidade tem. E aí também foi prescrito um tratamento com firocoxib oral. Então, nesse caso, o prognóstico ele é de reservado a bom, a longo prazo. A gente realmente não tem como prever tudo que vai acontecer, né? Principalmente depende de como vai ser feita essa reabilitação, como vai ser feito esse fortalecimento. Então, necessita aí de uma reavaliação constante aí, a cada 2 meses, 3 meses, para avaliar como que realmente é a resposta desse cavalo. Então, o que esse caso todo nos leva a concluir, tá? Que existe uma necessidade muito grande de um conhecimento anatômico bem específico, né? Um conhecimento biomecânico também, né? Porque realmente foi a biomecânica que direcionou o diagnóstico, né? Porque eu ia bloquear esse cavalo inteiro e eu não ia achar o foco de dor, porque eu não tenho como bloquear a bacia, né? Enfim, e que a ultrassonografia, ela foi um método eficaz, rápido, prático e dinâmico no diagnóstico. E muito rápido. Tipo, eu tava no meio do galpão, das baias, palpei o cavalo, coloquei o ultrassom, então foi muito rápido. Então, o entendimento da anatomia ultrassonográfica é muito importante para a realização do exame, para chegar a uma conclusão diagnóstica nesse caso. E a gente sabe que a gente só tem resultado se a gente tiver diagnóstico. Sem diagnóstico, a gente não consegue resultado.